Romanos 1, 21 diz assim, porque você pode ler comigo, né? Me ajudar com a minha voz hoje um pouco mais fraca. Leia, por favor. Porque, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Tá ok. Conhecendo, não deram graças, e aí o coração se obscureceu. Não tenhamos que Paulo escreveu isso, não pensemos que Paulo escreveu isso aleatoriamente. Paulo era muito milimétrico nas suas afirmações. Pensei e conheci. Depois que eu pensei sobre Deus, eu pensei comigo mesmo. E eu não dei graças, ou seja, eu admiti que o conhecimento que eu recebi adveio da minha própria capacidade de conhecê-lo. Essa é a queda do Éden, né? A serpente diz o quê? Você vai entender as coisas igualzinho a Deus. Você vai compreender como Deus. E aí existe uma autonomia do pensamento. Ok? A serpente ilude Eva com a ideia de que vocês serão conhecedores do bem e do mal como Deus o é. E o que acontece ali? O convencimento, a argumentação convence. Não discordamos que haja cobiça, a gente concorda que houve uma cobiça de Eva ali. Mas nós entendemos que ela foi persuadida com argumentos. Você está entendendo isso? Você será como Deus. Então qual é a primeira princípio da queda ali, efetivamente? Uma autonomia do pensamento, uma suficiência para pensar sem Deus. Então a estrutura ali Eva pensou, consigo agora, com essa fruta, pensar autonomamente. Nisso ela não dá graças a Deus, porque é Deus quem dá a iluminação, é Deus quem dá a compreensão, é Deus quem dá o entendimento, é Deus quem abre o raciocínio. Naquele momento ela rompe com a ideia de que um pensamento é por Deus, para Deus e advém de Deus, e o coração dela se obscurece. Paulo está trazendo aqui a queda em seus momentos. Olha, tendo conhecido, não deram graças. E não tendo dado graças, o coração, os seus desejos, suas afeições, suas vontades, todas as suas questões que vão na direção do querer, se transformaram em anulação. E aí, o desenvolvimento que você vai ver textualmente é a idolatria, né? Começaram a adorar os bichos, adorar as imagens de bichos, adorar as suas próprias imagens, fazer imagens de si mesmo. O homem não deixou de precisar da adoração, ele foi feito para a adoração, ele foi feito para o culto, mas ali o pensamento errado, autônomo, gerou uma compreensão errada acerca do próprio pensamento, o coração se obscureceu e aí a queda se estabeleceu. E é aqui que nós encontramos que a mente guiou o coração até a derrocada final. O pensamento autônomo, sem Deus, levou até um obscurecimento do coração. Se você puder observar e voltar a Romanos 12, 1 e 2, que é onde vamos estar lá, Schaeffer aponta de que a mente e o raciocínio obscurecidos geraram um coração obscurecido. E o que isso tem a ver com Francis Schaeffer, né? Francis Schaeffer passou por uma crise de fé onde ele não sentia a presença de Deus, onde ele não mais conseguia até mesmo assegurar sua própria conversão, onde ele não encontrava motivação e nem ânimo para servir a Deus, servir a igreja. As coisas não pareciam mais fazer sentido como antes, lá no começo da jornada. A sua consciência, preste atenção nessa frase, não parecia estar mais afetada pelas pregações, pelas realidades, pela dor alheia. Olha como isso fica. Talvez alguns de nós já tenham se sentido assim.
não afetados pelas pregações, não alcançados pela necessidade de ajudar o próximo. E o Schaeffer estava ali numa crise de consciência. Será que o cristianismo é de fato a verdade? Será que eu estou nessa verdade? Será que a verdade é a verdade? E o que o Schaeffer fez? Ele esquadrinhou detalhe após detalhe. Ele mesmo diz que ele partiu da conversão dele, do agnosticismo para o cristianismo, ou seja, da negação da existência de Deus até quando ele se transformou em um cristão. E ele foi paulatinamente escrevendo, fazendo anotações, meditando, corandeu, ou seja, ele estava diante de Deus. Ele não negou que durante o seu processo ele falava com Deus. O Senhor está aqui, o Senhor me guia porque eu não quero ir numa direção correta. Ele pegava a escritura e ele meditava na escritura, ele andava para um lado, ele andava para o outro. E eu me lembro de um relato que eu não esqueço da filha dele, né, a mais velha, eu esqueci o nome dela, não sei se é Margarete. E a filha dele desesperada porque os tamancos suíços, né, aqueles tamancos de madeira, faziam barulho na parte de cima do chalé e eram a noite toda. Francis Schaeffer andando para o lado, andando para o outro, andando para o lado, e ele sentava, pegava a Bíblia e falava assim: mas isso aqui está certo, por que não está caindo? Por que não está vindo para cá? Por que não está vindo para cá? Por que eu não estou conseguindo? E aí passou um mês, passou 2 meses, Edith ficava esperando ele para jantar, ele não descia. Aí quando o tempo estava bom, ele andava sozinho. Imagina isso para uma família. Imagina uma esposa. Imagina, meu Deus, será que meu marido vai se perder? A gente já é pastor, ele é pastor há 10 anos, o que aconteceu? Por que está assim? Está tudo errado, o que houve com meu marido? E o Schaeffer admite que ela orou muito. Ela orou muito. E aí, em dado momento, pela renovação da mente, por uma exaustiva e irredutível postura de vou às Escrituras, vou à meditação das Escrituras, exaustivamente, diante de Deus, falando inclusive com Deus em momentos onde ele admite que Deus poderia não existir. Deus, é aqui, se é aqui, fala. Mas como ele tinha o Espírito Santo, ele era um homem convertido, a Bíblia foi trazendo ele de volta. Isso não vai funcionar com um não convertido, porque a salvação vem do alto. Não adianta você falar para um cara assim: se você ler muito a Bíblia, você vai ser salvo. Isso não existe na Bíblia. De fato, as Escrituras são palavra de Deus, mas ele já tinha Deus. Só que ele estava em uma completa crise, uma alienação naquele momento. E quando ele foi, esquadrinhou, né, o Espírito Santo tomou, depois de meses de cansaço e exaustão, meditação, e o avivou. Como você mesmo leu naquele primeiro dia, né? Parece que a poesia voltou. A alegria de cantar e louvar a Deus, a disposição. Ele abriu a casa. Pode entrar. Eu quero responder, eu quero dizer que existem respostas que podem fazer com que você creia em Deus objetivamente, realmente, racionalmente, que isso vai avivar o seu coração. E é daí que nós partimos para começar Romanos 12, 1 e 2. Uma necessidade hoje de que você que veio de sábado até aqui procurando respostas e tendo encontrado algumas delas, eu espero, encontre hoje o amarrar, o desfecho dos seus andar de tamanco aqui no sítio, né? Das suas peregrinações de cadeiras, né? Cadeira para cá, cadeira para lá, o que você está procurando. Espero que você encontre hoje. Existe um símbolo grego que está nos escritos gregos que abre antes da palavra misericórdia, que é a primeira palavra de Romanos 12, 1, 2 é misericórdia, não está aqui descrito dessa forma pela disposição da nossa linguagem, mas a palavra é misericórdia. Mas existe um símbolo que é feito com um triângulo, pontinho, olha para mim, pontinho, pontinho e pontinho. Esse símbolo abre a expressão inicial, ele se chama ergo. Fala ergo. Ergo. E ergo significa portanto, é um símbolo, e esse símbolo, portanto, ele começa aqui. Eu começo aqui exatamente nesse ponto, né? Portanto, o que é esse portanto de Romanos capítulo 12, verso 1 e 2?
Esse portanto é o seguinte: existe aqui agora, diante de nós, a soma de todas as realidades anteriores de Romanos, Romanos 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o 12, onde Paulo vai pegar todas aquelas realidades e dizer que vai haver agora eu vou usar a expressão que foi usada aqui, mas de modo apropriado, uma síntese. Paulo vai falar assim: agora vamos pegar e vamos aplicar isso. Você vai entender agora de que modo você vai usar as realidades que você aprendeu do capítulo 1 ao capítulo 11. De que modo você vai expressar a Deus que você entendeu as realidades do capítulo 1 até o capítulo 11. É como se pudéssemos dizer: vamos à soma das questões. E Paulo estabelece 3 ou 4 movimentos que nós vamos analisar. Ele vai dizer: você leu o estudo? Sim, eu li. Você esteve aqui no sábado, no domingo, na segunda? Chegou até o sábado? Sim. Vamos à soma das questões. E eu digo isso sem dúvida nenhuma, fazendo um paralelo entre a nossa vinda de sábado até hoje, porque o tema base geral foi a obra consumada de Cristo, que é o motivo de Paulo antes do capítulo 12, do 1 ao 11. Então, antes que ele diga misericórdia, parakalos, em grego, antes que ele fale parakalos, tem, portanto, parakalos, né? E concluímos, e ele começa: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Paulo vai dizer que em resposta às misericórdias de Deus, agiremos de tal modo. É como se ele dissesse: olha, mediante as misericórdias, de acordo com aquilo que ouviu, de acordo com aquilo que de fato você compreendeu das misericórdias de Deus, do parakalos de Deus, você vai agir de tal forma. Mas o que são as misericórdias de Deus descritas anteriormente? As misericórdias de Deus, e você vai lembrar dos capítulos, conforme eu for fazendo essa paráfrase, você vai lembrar dos capítulos. Deus foi paciente com os pecados anteriormente cometidos. Deus foi paciente. Ele esperou todos esses pecados acontecerem, porque ele havia de enviar o seu filho para expiar esses pecados. Então, existe uma misericórdia nisso. Deus foi paciente contigo e comigo. Ele poderia nos ter esmagado e destruído diante das primeiras iniciativas conscientes pecaminosas, mas Deus foi paciente. Deus foi paciente de Adão até os nossos. Deus foi paciente com os nossos pecados. Deus justificou o homem. O homem caído foi justificado. Isso é um ato de misericórdia. Ele foi tornado justo e reto diante de Deus. E ele não fez coisas para isso. Sabe? Nós estamos acostumados com fazer coisas e receber em troca. Deus está apontando, aqui, Romanos 5 vai dizer o quê? Que justificados pela fé, nós temos paz com Deus porque Jesus Cristo nos justificou para Deus. O que significa ser justo diante de Deus? É que quando Deus olha para nós, Ele vê a justiça de seu Filho em nós. E Deus não vê porque Deus é bobo. Ah, eu não estou vendo só maldade. Não! Deus, aprove a Deus depositar essa justiça de Jesus Cristo em nós. Isso é um ato de extrema bondade. É um ato de benevolência que nós não conseguimos fazer conosco. Às vezes nós vamos aqui à frente e quando não somos lembrados de que fizemos parte de um movimento de ajuda a um ao outro, a gente se sente assim, né? Por que você não me lembrou? Eu também participei, eu também fiz. Eu também. Quem mais atuou? Ah, falou, pô, você não falou o meu nome. Nós gostamos dos méritos. Para nós. A gente não admite que as pessoas esqueçam dos nossos méritos. Mas o que é a justificação? É Deus colocar a vitória de Jesus em nós. Os emblemas, as insígnias. É Deus nos vestir com a roupa limpa, branca, perfeita, e toda a verdade que depositada em Jesus agora está em nós. Deus nos olha como filhos por conta de Jesus Cristo. Isso é um ato de misericórdia. Não merecíamos. Inimigos de Deus quanto ao entendimento e nas nossas obras mais. Deus faz com que tu persevere. Romanos 8 tem essa iniciativa. Deus vê que o homem é fraco. Depois de convertido, continua inclinado muitas vezes ao seu pecado.
E aí o que Deus faz? Reergue, levanta, persevera. Deus persevera em nós. Romanos 10 e 11 falam sobre escolha divina. Deus escolheu você. Se você é salvo, Deus escolheu você individualmente para salvá-lo. Deus não viu em você bondade. Deus o amou. Antes da fundação do mundo, Deus exerceu amor. Antes que você se revelasse para esse mundo como um ser existente, Deus já o amava. Deus já havia projetado a escolha dele para a sua vida. E isso é um ato de extrema benevolência. Antes que fizéssemos bem ou mal, e quando nascemos, fizemos mal. E continuamos como rebeldes, mas Deus nos escolheu. Isso é um ato de extrema benevolência. A escolha bondosa e compassiva de Deus. Então, em suma, Deus se compadeceu de você e de mim, mesmo em nosso estado de revolta e inimizade contra Deus. Diante de todas essas coisas, a qual Paulo chama de misericórdias, responda a isso. Você não está fazendo nada por Deus que seja minimamente compatível com o que Deus fez por você. Você e eu não estamos aqui respondendo a algo na altura. Nós estamos respondendo com o que podemos. E, incrivelmente, Deus é bom e recebe. Como Ele recebe? É porque Ele é bom. A gente responde, às vezes, porcamente. Poucas são as vezes a gente entrega tudo o que a gente acha que existe. E a verdade seja dita, aquilo que nós respondemos não está à altura do que foi feito por nós. Mas Deus é bom. Então, diante dessas misericórdias de Deus, Paulo vai explicar que a resposta apropriada à bondade que recebemos de Deus será indicada daqui em diante. Responda a isso, pelas misericórdias de Deus. John Stott, em seu comentário sobre Romanos, fala sobre o proceder cristão da seguinte forma. John Stott diz assim: a religião cristã é graça. E a ética cristã é gratidão. Tudo que gira ao redor da nossa religião e aponta para nós é graça de Deus. E tudo, ou absolutamente tudo que nós entendemos que podemos responder é gratidão. Graça e gratidão são os emblemas, são as distinções da religião cristã. Nenhum dos movimentos na direção de Deus pode ser respondido senão por gratidão. A gratidão a Deus pela obra consumada de Cristo a nosso favor é a única resposta possível. O texto em grego, ele fica na disposição assim, do jeito que eu vou ler. Pelas misericórdias de Deus, irmãos, portanto, ofereçam sacrifício. Ele começa assim, até para Carlos, misericórdia começa e vai chegando, então, portanto, no texto em grego fica até mais evidente que é pelas misericórdias. Misericórdia vem antes da sua disposição qualquer de fazer qualquer coisa. Se não reconhecemos que Deus fez, não somos capazes de responder com gratidão. Se não passarmos a considerar o que Deus fez, nossa resposta não é com gratidão. E qual é a primeira indicação de Paulo? A primeira indicação de Paulo é: ofereçam seus corpos. Essa é a primeiro apontamento paulino. Ofereçam os seus corpos como sacrifício a Deus. Mas o que aconteceu aqui? Romanos 1:24 fala de algo que nós vamos voltar a ler e vamos voltar a ver, porque precisamos entender. Verso 24. Achou? Sabe qual é o primeiro símbolo no texto receptus em grego que você encontra no verso 24? Ergo. Esse portanto aqui é respondido pelo portanto de lá. Tendo feito o homem todas essas coisas malignas, pensou errado sobre Deus, não deu graças a Deus, foi para a idolatria no verso 23. O que Deus responde então para o verso 24? Por isso, Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles. Para o quê? Desonrarem o seu corpo entre si. Essa foi a primeira iniciativa de Deus na direção da punição do erro do homem. Faça com o seu corpo a maldade
terrível que você quer fazer. E o retorno de Romanos 12, 1, 2 é: devolva-me o seu corpo. A primeira iniciativa da destruição que o homem projeta é quando Deus diz: faça com o seu corpo o que você quiser. E agora, a primeira ação de Paulo, o primeiro retrocesso é: devolva o seu corpo a Deus. Incrível como esses cenários às vezes não ficam claros para nós. Primeira iniciativa de punição e juízo de Deus é: faça com o seu corpo as loucuras e terríveis misérias que você quer. Romanos 12, 1 diz: entregue seu corpo a Deus. Entregue de volta. Traga-o de volta. Traga-o para o sacrifício. A primeira coisa que você vai fazer com o seu corpo sem Deus é justamente entregá-lo para as suas devassidões. Agora Deus fala assim: devolve o seu corpo para mim. Devolve. Isso indica um enorme sacrifício. Isso indica que Deus está retomando o comando deste homem. Está dizendo: vamos começar de onde paramos. Devolva-me o seu corpo, ele é meu novamente. Os corpos dos homens apontam para toda a direção de prazer, satisfação e instrumentalização e execução de desejos. Prazer, satisfação e desejos humanos estão sendo retomados para Deus. Significa que o homem está num caminho de retorno para Deus aqui. Imoralidade sexual, glutonaria, embriaguez, vícios, tudo agora precisa parar. Deus requer os vossos corpos. Deus está retomando você aqui. Deus está trazendo você para Ele. O prazer, o sucesso, a satisfação pessoal vivido por corações em trevas precisa parar em face da misericórdia de Deus. Romanos 1, 24, os homens são donos de seus destinos egoístas e autodestrutivos. Romanos 12, 1, se você entendeu e recebe de coração o sacrifício vivo do Filho de Deus por você, oferte seu corpo, que é o seu bem material mais precioso a Ele. Para o mundo, você só tem uma vida, viva ao máximo, aproveite, seu corpo está aí para isso. Para Deus é dito: você só tem uma chance de responder a Deus como de fato Ele requer. Dê seu corpo a Ele. O sacrifício vivo, santo e agradável a Deus começa pelo corpo e deixa a gente pensativo sobre por que então temos de ler e orar e fazer todas essas coisas. Mas Paulo, quando fala de corpo aqui, ele fala do instrumento de todas aquelas paixões e devassidões que nós vivíamos. Toda a instrumentação do mal era através do corpo. Pecamos com o corpo. Entregamos nosso corpo ao pecado e fazemos com que o corpo possa projetar, encarnar o mal. Agora Deus quer o corpo de volta para a habitação do Espírito, para a encarnação do próprio bem. Deus requer nossos corpos. Às vezes, nós temos medo de dizer para as pessoas algumas coisas. Eu estou falando aqui porque você deve ter lido que Paulo está falando a crentes. A palavra aqui é, portanto, que irmãos. Eu estou falando para os crentes, eu não estou falando para um evangelismo. Eu não estou aqui diante de um evangelismo, ok? Paulo não está evangelizando os romanos, como nós costumamos chamar aquele processo de abordagem inicial. Paulo está falando a crentes. Vocês entenderam as misericórdias de Deus? Amém. Dá o seu corpo para Ele. Ele requer o seu corpo imediatamente, totalmente, plenamente. Não é mais seu. E ele vai afirmar isso em 1 Coríntios 7, 8, que o nosso corpo é templo do Espírito. Nós não estamos aqui como se pudéssemos dizer o que vamos ou não fazer com nossos corpos. Eu fiquei lendo essa manhã e li um pouco ontem 3 comentários, eles são muito interessantes, do R.C. Sproul, do John Stott e do Karl Barth. E os 3 falam de sacrifício de uma maneira muito interessante, muito diferente, né? O R.C. Sproul ele dá uma projeção sacrificial hebraica até, e fala de uma situação pessoal dele, eu posso até citar, que eu gostei muito. Eu já tinha ouvido, mas eu li mais uma vez. O John Stott, ele vai dizer que o sacrifício do corpo é requerido justamente porque quando Deus projetava Jesus Cristo para o futuro no mundo hebreu, ele trazia o quê?
animais para serem sacrificados, eram corpos. E os animais não eram só corpos, mas você deve saber que era o sustento daquela pessoa. Era o que ela ia comer. Então, o animal sendo sacrificado representava que ela estava dando aquilo que lhe daria vida. Ela estava dando o melhor, e não era qualquer animal. Era o sem defeito, era o melhor. Era o que ela tinha de mais valor. Então, além daquilo ter valor econômico, tinha valor vital. Ela estava dando algo que lhe faria falta. Deste modo, John Stott aponta nessa direção. E eu gostei da história que o R.C. Sproul conta no comentário dele, uma história que eu já tinha ouvido, que é justamente do fato de que a doação do corpo e do desejo, e do prazer e do sucesso, elas são dificílimas. E aí ele conta uma situação da vida dele, porque a família dele, R.C. Sproul morreu, né, uns 2, 3 anos atrás, não foi? Acho que falecido, né? Ele conta de que a família dele tinha uma empresa de advocacia que lidava com falências de outras empresas, e essas falências tinham uma intervenção da sua agência de advocacia, e isso lhes rendia um bom dinheiro, tá? O avô dele fundou essa empresa, o pai dele tomou essa empresa e ele herdaria essa empresa. Ele seria presidente dessa empresa, bastando só uma coisa: ele se formar em advocacia, titular, né, a questão do direito, e assumir a cadeira. Só isso. Ele não precisaria fazer esforços de fundar a empresa. Não, a empresa estava muito bem financeiramente. E aí, então, Deus o chamou para o seminário. E quando Deus o chamou para o seminário, um monte de advogados do pai dele cercaram ele. E falaram: você está louco? É só você terminar a faculdade que você tem emprego e prosperidade para o resto da sua vida. Olha o que você está fazendo. Você está jogando isso tudo fora. Ele falou que foi difícil aquele momento. Era uma empresa, não sei se ainda existe, né? Mas era uma empresa lucrativa, onde ele não tinha que fundar nada. Era só se sentar na cadeira de presidente e deixar a máquina seguir. Pegar o que já fizeram e continuar. Mas Deus o chamou para o seminário. E ele largou tudo. E ele não foi para essa cadeira. O sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, ele é dificílimo. Deus requer de nós tudo, porque requeriu de seu Filho absolutamente tudo. Então, nessa manhã, eu gostaria que você pensasse em termos de culto racional, como Paulo chama aqui, de que você pensasse profundamente sobre o que Deus está requerendo de você em termos totais. E isso vai lhe custar muitíssimo, vai lhe doer muito. Ofertar-se a Deus é ofertar seus corpos e todas as possibilidades que esse seu corpo, a sua mente, suas capacidades lhe deram. Maria, quando abordada pelo anjo, estava às vésperas de um casamento. Poucas pessoas se lembram que ela estava a desposar-se com José. As coisas estavam prontas, a vida estava diante dela. Ela iria se casar, ela iria, como nós sabemos, ela não era estéril, né? Ela teve outros filhos, então ela tinha as bênçãos da não esterilidade. José parecia, e até hoje parece-nos, um homem muito digno, por toda a maneira como ele lidou com as coisas. Então ela estava com um bom homem, ela estava virgem, então ela se separou para aquele momento tão especial, né? Você está entendendo? Estava tudo ali preparado. A vida estava diante dela. Era o que uma jovem judia queria da vida. Eu tenho um bom noivo, eu tenho Deus no coração, eu me guardei para Deus, eu estou onde eu deveria estar. E quem chega? Deus. E requer o corpo dela. E requer o casamento dela. Porque aquilo não afetou apenas a ideia de um casamento, mas toda uma ordem que ela tinha estabelecido para a vida dela. José e Maria tinham pensado sobre como a vida poderia ser. E é assim que nós fazemos também. Nós pensamos. Quem aqui é solteiro e não faz assim? Eu quero me casar assim. Eu quero que minha vida de casado seja assim. Alguns, para deixar a coisa mais bonitinha, falam de ministério. E aí falam assim: não, eu e meu marido serviremos ao Senhor. Né? Então, aí você pensa, né, naquela orquestração toda perfeita. E aí chega o anjo. E aquele anjo desmonta tudo.
Fala, você vai ter um filho. Ele vai ser um salvador. E o que ela responde? Eis aqui a serva do meu Senhor. Sabe o que é isso? Eu entendi, a vida vai mudar. Eu entendi. A vida não vai ser a mesma que para as outras amiguinhas judias da minha localidade. A vida não vai ser igual daqui para frente. É assim que Deus requer nossos corpos. Ela veria humilhação, vexação, passaria privações, foi ter filho num curral, pobre. Jesus é conhecido em João como filho de prostituições, então ela deve ter ouvido muita coisa. É filho de soldado. Vocês, José, não suportaram, né? Não aguentaram. Né? A virgenzinha não é mais virgenzinha. Foi fácil não, irmãos. O olhar da família. Você acha que todo mundo acreditou? Fala comigo. Você acha que todo mundo acreditou? Não. Mas o corpo não era mais dela. Eis aqui a serva do Senhor, Senhor. Estou aqui. Paulo, no término do seu ministério, diz: olha, ô Timóteo, vem logo, porque eu já estou sendo ofertado em sacrifício, em libação. Já estão derramando meu sangue. É melhor você vir logo. Isso é fala de quem entregou o corpo para sacrifício. Jesus, na derradeira ceia, diz: este é o meu corpo. Isso aqui não é... Ele não fala, esses são os meus 30 minutos com vocês. Esse é o meu devocional que eu vou fazer com vocês. Esse é o meu estudo. Esse aqui é o fim do discipulado. Não, sabe que ele parte? O corpo. A existência completa dele. A totalidade de Jesus é posta à mesa. Jesus não dá 15 minutos pra gente. Jesus não nos discipula em alguns momentos na vida. O Mestre deu todo o seu corpo. Ele deu toda a sua existência. O sacrifício de Jesus foi vivo, santo e agradável. Ele separou-se completamente por ministério. Isso não é uma questão de ser pastor. É uma questão de ser crente. Somos chamados para entregar e derramar a vida. Como Maria, como Paulo, como Jesus. Esse é o verdadeiro culto a Deus. E o cenário, muitas vezes, não é esse. Sabe qual é o cenário? É de tentar olhar para trás, ou olhar para os lados, e se dedicar aos estudos, ao trabalho, aos filhos, de uma maneira quase integral, dizendo para a glória de Deus. Quando, incrivelmente, se fosse para a glória de Deus, por que você não está mais sensível a Deus? Se fosse para a glória de Deus, a glória estava enchendo o templo, né? Mas como não é para a glória de Deus, você está mais impaciente, você está auxiliando muito menos os seus irmãos, você está evangelizando menos, você tem falado muito menos de Jesus e das suas grandezas e belezas, você está lendo menos a Bíblia, você está orando menos. Então como você pode dizer que se toda a realidade espiritual ao seu redor é para a glória de Deus, você está menos crente do que quando isso começou? Isso é impossível. Não pode ser para a glória de Deus se está roubando sua vida com Deus. Só pode ser para a glória de Deus se isso está te enchendo do Espírito Santo. Aí é para a glória de Deus. Porque se é para a glória de Deus, o Espírito Santo está tomando você. Pessoas estão sendo arrastadas pelo Espírito Santo ao redor de você. Elas estão sendo transformadas. Algumas pessoas chegam para mim para falar de profissão, trabalho, família, casamento. Falam assim, e eu quero que seja para a glória de Deus. Então, se for para a glória de Deus, você vai estar mais crente do que quando isso começou. Você vai estar mais cheio de Deus do que quando isso começou. Não é possível que seja para a glória de Deus e você esteja mais vazio. Esse sacrifício, lembra de Maria, lembra de Paulo, esse sacrifício é sacrifício mesmo. E vai doer de uma maneira absurda. Mas as experiências e as realidades de Deus se tornarão ainda mais intensas.
o segundo aspecto que Paulo levanta após o sacrifício, a doação completa do ser, do corpo, da alma, do desejo, da vontade, das iniciativas, do sucesso, de tudo que você pensa fazer da sua vida, Paulo vai dizer assim, isso é acompanhado de uma segunda compreensão clara. Não se conformem com o mundo. Mundo aqui é o século, é o modo como o seu tempo pensa sobre as coisas, é o modo como o seu tempo imprime pressões pessoais. Paulo aqui está dizendo, eu entendo que há pressões pessoais sobre a tua vida, eu entendo que vocês estão sendo pressionados a aceitar determinados padrões de comportamento, eu compreendo que existe muita pressão sobre você, eu compreendo que existem exigências ao seu redor de como a vida deve ser vivida. Paulo está dizendo, sim, mas não se conformem a isso. Não se amoldem a isso. Ele vai dizer que existe algo competindo contra a entrega sacrificial, que são as pressões do mundo para que tu não se entregue, para que você não vá nessa direção. Você deve ter lido comigo, agora aqui, no final do 1, culto racional, em grego é liturgia lógica. Olha, é mais ou menos assim, é lógico que Deus requer seu corpo. É lógico que Deus requer a sua vida, seus intentos, seus desejos, seus prazeres. É lógico. Paulo está dizendo que é uma liturgia, obviamente, lógica. É assim que Deus é e é assim que Deus requer. Mas existem padrões de mundo que jogam sobre nós pressões para que nós não cultuemos a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável. Esses padrões do mundo não são apenas a cultura propriamente dita, as artes, a música ou qualquer coisa desse tipo, mas Satanás, o próprio inferno, ele estabelece um padrão de comportamento, né? Esse príncipe das potestades do ar. A gente não pode ignorar os ardis de Satanás. Satanás tem uma rede de percepção de mundo e essa rede pressiona o crente para que ele não ofereça culto a Deus, para que ele não ofereça culto racional a Deus, para que ele não ofereça seu corpo a Deus. E para que isso aconteça, Satanás imprime e constrói uma realidade lateral e que ao nosso redor nos oprime. João, na sua primeira carta, vai chamar isso de espírito do anticristo. Você já deve ter lido isso na carta de João. Ele vai dizer que existe um espírito que já está em atuação em nosso meio, chamado anticristo. E sempre me chamou a atenção o fato de que anticristo, aí eu fui lá no grego, fiz questão, falei, não, será que anticristo é assim? Aí fui ler a Bíblia hoje de manhã em grego e estava lá, anticristos, combate a Cristo. Mas não é anti-Deus e nem anti-espírito. As pessoas não tão chateadas de você crer em Deus. Crer em Deus não é um problema. E também ser uma pessoa espiritualizada também não é um problema. Tenha lá os seus cristalzinhos, vá no seu centro espírita, mas continue sendo a pessoa que a faculdade exige, que os seus pais exigem, que o trabalho exige. Continue. Você não precisa não ter Deus. O problema do mundo é que o mundo é contra Cristo. Ah, mas Cristo não é Deus? É. Mas é aquilo que de Deus eu quero mais negar. E é aquilo que Deus quer mais mostrar. Quando Deus revela seu Filho a nós, Ele o faz no Cristo. Ele tem a revelação especial dele é Jesus. E o que o mundo quer negar é Jesus. Logo, ser anticristo é o que o mundo exige de você. E o problema é que, por exemplo, a irmã trouxe para nós a questão do Império Romano, né? O Império Romano perseguiu os cristãos, não é isso? Mas o Império Romano era ateu? Não. Não tinha muitos deuses? Sim, a expressão usada foi politeísmo, né? Então qual era o problema do Império Romano? Cristo. Cristo exige de você corpo, coração, alma, vida, família, profissão, seu tempo, tudo, prazer, satisfação. Cristo tem exclusividade.
E o mundo odeia a exclusividade. O mundo idólatra é politeísta. Um Deus apenas não é capaz de sustentar a visão de mundo. Então eles têm vários deuses. O mundo tem vários deuses. E o anticristo é justamente esse espírito que combate o monoteísmo cristão. As pessoas não vão pedir que você deixe Deus, propriamente dito. O problema não é Deus. O problema é Cristo. A ideia de Deus é bem vaga, então ela é até aceitável. Mas Cristo é um problema. Cristo imprime um padrão de confrontação com o mundo. Cristo confronta o mundo. Cristo, ele exige exclusividade. Ele vai falar que nós somos para os outros. Ele vai dizer que a nossa vida não é para nós mesmos. Ele vai dizer que a nossa vida é um sacrifício para Deus e em prol dos outros. Cristo vai romper com as unidades do mundo. E isso fere o império das trevas de maneira incrível. Paulo usa uma palavra para tentar ou buscar, pela graça de Deus, nos apontar para a posição correta de mente, de se proteger das iniciativas satânicas. Paulo usa uma expressão corrente no seu tempo que é doulos. Ao tentar nos mostrar a nossa condição em relação a Deus, você é um escravo de Deus. Você não tem iniciativas fora de Deus. A sua vontade, desejo, corpo, alma, tempo é para Deus. E finalizando, indo para os minutinhos finais, onde eu espero que Deus esteja trazendo essa mudança para você, Paulo vai falar que o modo com o qual Deus opera renovação e transformação para que você sustente vida sacrificial, vida não conformada ao anticristo, é a renovação da sua mente. Deus trabalha com como eu posso mudar o desejo do meu coração. Como é que eu posso mudar essas vontades que eu tenho de fazer da vida o que bem entender? Como é que eu posso ser transformado? Ainda tanta coisa gritando dentro de mim. Eu venho aqui para o retiro, eu tento me desvencilhar desses pensamentos. Eu vou lá para fora, eu já fico até com medo com o que eu vou enfrentar. Essa pressão em cima de mim, essa busca porque eu me conforme ao mundo. Paulo vai falar assim, olha, tem um modo como Deus atua nos seus filhos e ele faz com que os seus filhos sejam transformados com esse modo. É o modo que Schaeffer foi transformado e é o modo com que Deus faz em cada filho dele. E como é? Diz assim a palavra do Senhor, verso 2, parte B. Mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Em grego está assim mesmo, e é surpreendente. Deixem que. Existe resistência em nós para que Deus não faça certas obras. Nós resistimos, significa que é como se fosse uma atitude ainda rebelde. Nós, acredito aqui que eu esteja falando para os santos, para os salvos do Senhor. Então, existe em nós, ainda que irmãos, ainda que santos de Deus, uma atitude de resistência à renovação. E como nós podemos ser renovados? Pela mente. A renovação da mente é o primeiro ponto daquela questão lá de Romanos 1:21. A mente se perde e aí o que acontece é que o corpo vai em seguida. E aqui Deus fala, me dá o seu corpo. É claro, a gente está falando de gente que foi transformada. E por que é importante entender isso? A renovação da mente, nós às vezes não entendemos que o coração, na expressão bíblica, é o núcleo dos desejos, é o núcleo das vontades, é daqui que partem as vontades. Coração não necessariamente tem a ver com a parte do corpo que nós conhecemos na anatomia, mas com a junção do que a mente entendeu e o coração amou, e logo isso parte, às vezes, com a iniciativa da palavra cardia em grego. Só que aqui nós temos objetivamente a palavra nous. O que é nous? Mente em grego. Metanous, transformação da mente. Aqui não está metanous, tá? Mas sabe o que João cobra quando está lá o Batista? Sabe o que Jesus prega no início de Marcos? Arrependei-vos. E sabe qual é a palavra? Metanous. Transforme a sua mente. Sejam transformados no modo de pensar.
Paulo muitas vezes faz comparação entre os pagãos e os cristãos, falando o seguinte: poxa, vocês não têm mais que pensar e agir como aqueles que vivem com a mente obscurecida, agora vocês têm uma mente iluminada, não é possível que vocês ajam imoralmente. Essa comparação às vezes nos deixa pensando assim: poxa, então é o quê? Eu vou ler, eu mudo. Sim, você vai ler a Escritura, você vai meditar na Escritura, você vai ouvir com atenção as pessoas, você vai deixar sinceramente que Deus entre no seu coração. E quando eu falo isso, existe uma responsabilidade humana que obstacula muitas vezes a ação divina. Os crentes são muitas vezes resistentes à voz do Espírito. Você está aqui agora mesmo, eu vi a cara de muitas pessoas aqui quando estavam ouvindo a condição de Maria. Ficaram assim pensativos: caramba, Maria estava com tudo pronto para casar. Maria tinha um esquema para viver. E ainda que não fosse um esquema maligno, era o esquema dela. Ela estava tentando seguir a vida como todos nós seguimos. E eu vi a cara de vocês. Deus falou com gente aqui. E aí, Deus falou. O que eu faço? Ao invés de dizer: eis aqui o servo do seu Senhor, eu passo uns 15 minutos, eu já estou rindo ali. Eu já estou cortando batata, jogando a mão para cima. Eu já estou ali: aqui é meu celular. Sabe por quê? Porque nós não nos dedicamos à meditação. É verdade. Ponto. Assim, que você encare como repreensão, correção, o que você quiser, não estou preocupado. Nós não encaramos a meditação que o salmista fala lá no Salmo 1 como um ato de disciplina espiritual. Nós cremos que a mera leitura e a absorção de conteúdo são suficientes, mas não aquele mastigar, o ruminar da palavra. Peraí, instantinho, irmão, depois eu jogo esse futebol, espera um pouquinho, peraí, tá acontecendo, não estou sentindo nada de Deus aqui, mas eu estou diante da palavra. Deus, eu não estou entendendo, por que eu ainda estou querendo aquilo? Schaeffer foi diligente por meses. A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Palavra. Olha como tu ouve, olha como tu percebe. Você está aqui diante de um culto cristão, em 5 minutos a gente está acabando. Olha o que você ouviu aqui hoje. O que você ouviu aqui hoje? De que modo ouviu? De que modo se dedicou? De que modo realmente falou assim: cara, Deus está falando comigo. E Ele está falando comigo que os meus desejos por coisas que eu ainda aspiro podem ser transformados pela renovação da mente, do nous. Schaeffer passou meses lendo e meditando. E ele cumpriu Romanos 12, 2. Ele creu nisso, ainda que seu corpo se indispusesse a Deus. Ainda que sua consciência estivesse indisposta a Deus. Que é muitas vezes a nossa própria situação. Estamos às vezes tão frios que nos tornamos mais frios ainda. Estamos às vezes tão distantes que ao invés de ter essa consciência que o nosso irmão Francis Schaeffer teve, peraí, eu não posso, a condição de frieza não é uma condição normal, eu não posso aceitar essa condição de frieza, eu não posso aceitar que eu tenha desejos de sucesso pelo mundo, eu não posso aceitar isso é inaceitável, mas eu não estou tendo forças para lutar. Mas a palavra diz que se eu me renovar pela mente, isso volta, isso reacende, e eu vou ter forças para lutar contra os padrões do mundo, e eu vou ter desejo por entregar o corpo. É preciso gastar tempo em ler a palavra de Deus, ouvir sermões e estudos com extrema atenção, como se fosse a última chance, ouvir suas lideranças espirituais com zelo e submissão. Se Deus os colocou, honre a Deus, Deus está falando alguma coisa. Vai ser preciso mais do que alguns minutinhos de devocional para conter o avanço do anticristo ao seu redor. Vai ser preciso mais do que umas sentadinhas na grama para se entregar como Maria e Paulo. Vai ser preciso mais, meus irmãos. Nós não estamos falando que isso vai levar você para uma salvação especial. Não estamos dizendo que somos salvos por esse tipo de obediência, não. Mas quando somos salvos, é requerido de nós essas atitudes. E notem, Paulo está falando aí, irmãos, quando o Espírito Santo está no crente e ele sincera e diligentemente se dobra a ler, meditar, ouvir, ser corrigido, ele muda. Tem garantias bíblicas disso.
Significa que para conter os avanços das iniciativas satânicas, como no Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e toda aquela sequência de confrontos que ele recebe, diz assim: mas antes o seu prazer está onde? Na lei do Senhor, e nela medita. Ele não apenas lê a Bíblia, ele não faz isso. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Não! Ele para! Ele está pensando. Ele está gastando tempo. Não tem como. O celular está chamando. Deixa lá, eu desligo, eu corto a conta, eu fecho o Wi-Fi. Eu preciso mesmo me entregar a uma transformação de mente. Preciso gastar tempo com Deus, ouvir a sua palavra. E por último, Paulo diz que deste modo, e somente deste modo, eu posso experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E costumeiramente as pessoas perguntam: qual é a vontade de Deus? Aqui não está dizendo qual é, mas está dizendo como é. Está dizendo que ela é boa, agradável e perfeita, mas não está dizendo qual é. E Paulo responde em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 1 ao 5. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, verso 1 ao 5. Paulo também está concluindo aqui objetivos na carta. E ele diz assim: finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos, ou seja, os encorajamos no Senhor, que assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais. Porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus. Pois, pode ler, a vontade de Deus é a santificação de vocês. E olha para onde Paulo vai dizer que isso vai desembocar: para os corpos. Que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus. Isso é muito significativo, irmãos. Paulo está chamando-nos à santificação. A vontade de Deus é que sejamos separados para Ele nosso culto. O culto do corpo inteiro, da mente inteira, da vontade inteira. Nós terminamos aqui entendendo como Deus operou no nosso irmão Francis Schaeffer, que é uma bênção para nós até hoje. Mas é também o modo como Deus operou em cada crente que foi renovado. É o modo como Deus opera em nós essa manhã. E é o modo como você e eu devemos encarar a vida cristã. Eu quero muito ter uma vida cristã fervorosa. Busque ao Senhor. Ore, leia, medite, ouça, seja corrigido, busque correção, se entregue. Se entregue à palavra de Deus. Se você é crente, o Espírito Santo habita em você, e quando isso acontecer, ele vai iluminar a sua mente, seu coração, e você vai ser transformado pelo poder do Espírito. Que o Senhor te abençoe. Nos abençoe. Oremos.